Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar sempre cedinho aos domingos para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. E mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da Plataforma AgroRevenda, a Plataforma AgroRevenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro. Essa edição que está aqui na minha mão, por exemplo, traz o belíssimo trabalho do pessoal lá da Casa Bugre, que tem interesse genuíno no produtor rural. Então eu quero agradecer muito o apoio de sempre da Plataforma AgroRevenda. E antes de apresentar o meu entrevistado de hoje, que já está aqui do meu lado, eu quero também agradecer ao patrocínio da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, de trabalho temporário, e trabalho temporário é sempre muito importante dentro do agronegócio brasileiro. Tá vendo aqui na minha camisa? Employer, tudo de RH. Obrigado, Marcos, obrigado a toda a equipe. A Employer que está fazendo 35 anos de atividades focadas nesse assunto do trabalho temporário. E também vocês estão vendo hoje que é um domingão diferente, foi gravado na exposição na Agro Brasília e estamos aqui com esse fundo lindo aqui do nosso Bradesco, Bradesco que também apoia o nosso programa Fala Carlão aí nessas andanças todas pelo Brasil, mundo afora. O Bradesco está sempre conosco. Dado esses recados, esses avisos paroquiais, estão me falando também o seguinte, que eu não posso jamais esquecer de falar do pessoal do Clube Agro Brasil também. Clube Agro, um beijão. Clube Agro, que é um programa de fidelização, um programa de benefícios aí do agronegócio brasileiro, que está fazendo o maior sucesso. Então, um pessoal que merece também o meu abraço. Bom, aqui do meu lado eu tenho um colega de profissão. Eu falo colega de profissão porque vocês sabem que eu também fui, antes de me formar e pegar o diploma de jornalista lá na PUC de São Paulo, eu fiz técnico agrícola lá no Colégio Agrícola em Rio das Pedras, já no distante ano de 1982, aliás, o ano passado a gente completou 40 anos de formado. E aqui do meu lado eu só vou dizer que eu tenho um técnico agrícola e depois ele explica tudo o que veio pela frente na vida dele. Eu estou falando do Rogério Vian, que está aqui uniformizado, inclusive vestindo a camisa aqui do grupo, o grupo associado de agricultura sustentável. A gente vai falar uma conversa top de linha. Ô, Rogério, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza. Topar essa prosa conosco aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. Bom dia. Bom dia. Prazer te conhecer pessoalmente agora, né? Você roda o planeta aí, a gente te acompanha. Prazer estar aqui de colega para colega agora, né? Técnico agrícola. Você viu uma só? surpresa. Eu fiz em Rio Verde, né? No interior de Goiás, na época que era colégio agrícola mesmo. Pois é, Rio Verde que é uma potência da agricultura brasileira, né? Exatamente. Hoje é um do maior PIB do estado de Goiás aí de produção agrícola. Realmente Rio Verde é um pool hoje não só do agro, mas também da agroindústria também, né? Grandes indústrias se instalaram lá e é a grande potência do sudoeste goiano. Ô, Rogério, deixa eu te falar, aqui no Fala Carlão já tem um mote, todo mundo sabe, que ninguém nasce agrônomo, nem presidente de nada, nem diretor disso ou daquilo. Eu falo presidente, que você já foi presidente aí do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, nós vamos falar sobre isso, mas aqui as pessoas vêm para cá, eu gosto mesmo de perguntar qual é a raiz. Eu gosto muito de raiz. Você sabe o que? Passa a mão aqui, ó. Eu tenho calo na mão, esse calo da mão aqui é de fazer cerca, viu? Não é de escrever, não, é de fazer cerca. De fazer cerca, de maiar feijão, de arrancar feijão, de cortar arroz com arpão, esse tipo de coisa que a gente fez. Meu pai até hoje mora na mesma propriedade rural que eu nasci, então eu tenho o maior orgulho das minhas raízes. E eu começo sempre o meu programa falando um pouco disso. Queria que você falasse um pouquinho das suas raízes. Então, eu nasci agricultor já. Posso com todo orgulho falar isso. Meus pais são agricultores, né? Já são falecidos, mas nasceram na agricultura no Rio Grande do Sul. A gente veio para Mato Grosso, eu já nasci em Mato Grosso, nasci em Água Boa, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia. Fui registrado em Barra do Garças, né? Porque não existia Água Boa na época, a cidade nem existia Água Boa. O pessoal na época do governo militar, né, fazia aquelas integrações e tinha Canarana e Água Boa no Vale do Araguaia. A gente foi para Água Boa. E na época não existia a cidade, existia só a vila.
E eu tive que nascer e registrar em Barra do Garças, né? Então eu sou matucho, como fala lá no sul. Eu sou filho de gaúcho, nascido no Mato Grosso. Pois é, outro dia até conversando com um amigo meu, eu tinha que ir para Barra do Garças e fiz um caminho. E esse moço me falou assim, nossa, você gosta mesmo de gaúcho, né? Porque eu vim por um trecho onde só tinha gaúcho mesmo, né? Exatamente. Lá ficou, Água Boa, inclusive, ficou muitos e muitos anos que não tinha mato-grossense. Sim. Ou era gaúcho ou era índio, né? Porque é uma região que tinha muito indígena. Uhum. Então ficou muitos anos essa piada de falar que era uma cidade que não tinha mato-grossense. Era Mato Grosso, mas não tinha mato-grossense. Agora não, aí nasceu muitas... meus sobrinhos já são nascidos lá, né? Tem uma irmã que mora lá, mas é uma região que explodiu também na agricultura, né? Inclusive uma região que hoje planta mais lavoura do que a minha cidade, onde eu sou, que é Mineiros. A gente mudou para Mineiros, eu fui com 4 anos de idade, a gente foi de Água Boa para Mineiros, devido à malária, né? A malária fez a gente ir para Mineiros. Porque... Nossa, você é desse tempo ainda, rapaz. Eu peguei você malária recém-nascido. Você é um caboclo jovem. Já que ele falou de Água Boa, eu quero mandar um abraço para um grande amigo, o Mauricião Tonhá. Mauricião Tonhá é um grande amigo com quem eu até tive recentemente aí na Agrotins, nós encontramos. O Mauricião, um beijão no coração de vocês. Mauricião, acho que Água Boa, o progresso que teve naquela região, Mauricião tem muita contribuição. Mais de 70% do progresso de Água Boa está na mão do Mauricião. O Mauricião realmente fez aquela região explodir. Foi prefeito por 2 vezes, né? Foi um ótimo prefeito. Um excelente prefeito. Foi reeleito com quase 80% dos votos, quase. Muito bom mesmo. É amigo pessoal da gente. Ele esteve lá desde o início, quando a gente já estava. Ele também começou os primeiros leilões da vida dele. Foi em Água Boa, né? Então, um cara muito querido mesmo. Teve em Mineiros agora recentemente. De Água Boa, a gente foi para Mineiros. Eu nasci de 7 meses. Naquela época. Mais uma coincidência, então, aqui. Você sabe que eu tenho... Minha mãe me deixou... Minha mãe já, infelizmente, já subiu pro andar de cima. Mas, assim, minha mãe me deu de presente num aniversário meu, uns tempos atrás aí. Aliás, ela me deu de presente um casaquinho. E quem redescobriu esse casaquinho foi a minha mulher e me deu de presente. Botou num quadro um casaquinho, cujo bracinho era desse tamanho assim, mas precisava dobrar para aparecer minha mão, porque eu nasci prematuro de 7 meses, fiquei 10 dias na estufa, enfim. Mas valeu a pena, estamos aqui, né? Estamos aqui vivo, gordo, sadio, né? Eu nasci com 1,5 kg, segundo minha mãe falou. Meu Deus, eu sou mais pesadinho um pouco. Nasci com 2,100. 2,100, eu nasci com 1,5 kg, que cabia numa caixa de sapato número 40. Nossa. E com 1 mês de vida peguei malária. No fim do mundo, né? Água Boa não existia cidade, não existia nada. Então eu tive que ir para Barra do Garça me tratar, Chavantina na época, antes de Chavantina, para me tratar de malária. Quase morri, né? Não teve jeito, né? Imagina, nascido raquítico. Meu pai e minha mãe falavam que tinha que segurar, um segurava a língua e outro segurava os dedos para não quebrar. De tanta convulsão, 42, 43 de febre. E aí depois disso a gente voltou para Água Boa, minha mãe pegou malária. Aí minha mãe pegou malária e meu pai veio trazer ela em Mineiros, que os hospitais de Mineiros eram muito bons, eram referência, até hoje são. E aí meu pai conheceu Mineiros e resolveu mudar para Mineiros, fazer agricultura em Mineiros daí. Que coisa, hein? É um espírito, eu falo, gente trabalhadora com um espírito, né, de empreendedor. Exatamente. Né? A gente plantava arroz em Água Boa, né? E a gente foi para Goiás, para Mineiros, para plantar arroz inicialmente e depois começamos com soja. Em Água Boa, a área lá ficou como pecuária, futuramente. Até hoje tem pecuária, tem lavoura lá também. Vocês têm família de quantos irmãos? Nós somos em 3 irmãos, 2 irmãs mais velhas, né, e eu mais novo. Ah, você é o caçula? Eu sou o caçula, vou fazer 48 anos esse ano já. Beleza, hein, 48. Quem me dera, hein, rapaz? 48. Você é menino, rapaz, é bom demais. Menino já faz tempo. Agora, vem cá, a gente tem... eu tenho um amigo que me fala sempre, me ensinou, na verdade, quanto mais cedo a gente aprende... A gente entende para que a gente serve, exatamente. E eu uso esse verbo mesmo, para que a gente serve, mais feliz a gente é. Você nunca teve dúvida do que você ia fazer? Porque você falou que foi técnico agrícola, agora conta um pouquinho para nós como é que foram essas opções aí. Então, técnico agrícola, eu fui para Rio Verde, né, já com 14 para 15 anos aí comecei, era muito concorrido o colégio agrícola lá, era uma coisa que eu gostava muito, queria muito fazer. Então, para mim foi o melhor colégio que eu já fiz na minha vida, melhor experiência de vida que eu já tive até hoje foi o colégio agrícola. Eu devo a minha formação, o meu caráter, justamente a essa escola que eu fiz, que era internato, né? A gente morava em internato naquela época, eram mais de 300 alunos, né, que passavam lá por ano.
E de lá que me despertou realmente a questão da vontade de fazer agronomia. Até então eu pensava em fazer veterinária, mas muito ligado ao campo. Eu gostei muito sempre de animais. Mas ali no Técnico Agrícola, ali no Colégio Agrícola em Rio Verde, que me despertou a vontade de fazer agronomia. E aí Mineiros abriu em 94, eu formei em 93 em Rio Verde, em 94 abriu a Faculdade de Agronomia e eu já ingressei, formei em 99. Mas parece que tudo foi meio encomendado para você, hein, rapaz, que coisa. Impressionante, não tinha, eu acho que eu faria faculdade se não tivesse aberto Mineiros. Entendi. Mas abriu justamente no ano que eu formei no Agrícola, eu falei, não, agora eu vou fazer uma faculdade municipal, ali no interior, uma fundação integrada, e que era muito fraca, claro, né? Uma faculdade iniciante, eu fui da primeira turma, mas que por eu estar numa região agrícola e eu já estar também na atividade agrícola, foi muito fácil, né, para nós interagir na agronomia, né, porque a gente já tinha vivência, né, nascido na fazenda. Quer dizer, técnico agrícola, agrônomo. Agora, como que foi a sua virada de chave? Você pode dizer que você acabou de falar, você nasceu agricultor. Mas quando que você falou assim, bom, agora eu vou trabalhar nisso, você saiu da agronomia decidido a, sei lá, a seguir carreira numa multinacional ou você nunca pensou nisso? Não, nunca. Sempre fiz agronomia para servir a nossa propriedade. Esse sempre foi o intuito, sempre... Meu pai, a gente se dava muito bem nessa parte. Então ele falou, ó, você vai fazer agronomia para trabalhar para nós, para a fazenda, para a gente crescer. Porque também já estava mudando muito, né, na época, né, 99, 2000 ali, foi uma revolução. Plantio direto, começou ali a questão do plantio direto, que era novo ainda. Mudanças, né, na questão das variedades, uma série de questões aí que ele já não acompanhava mais, né. Então ele falou, ó, eu preciso de ajuda para que você toque esse processo agora, né, da mudança, né. Então a gente que começou a estabelecer o plantio direto, né, nas novas bases do plantio direto e também novas variedades, né, uma série de... nós vínhamos plantando variedades que usavam muito semente, né, lembra da cristalina, das variedades que usavam muito semente? Então a gente começou a trabalhar com sementes já que usavam uma população menor, com outro espaçamento. Então foi uma revolução aí no início, né, com o plantio direto e que depois a gente transformou aí na revolução dos biológicos aí com essa outra questão do gás aí. Aí agora a gente já começa, vamos dizer assim, a ampliar um pouquinho nosso horizonte. Como é que chama a sua fazenda lá? Fazenda Célia, é o nome da minha mãe, até que chama fazenda Célia com S, né? Uma das poucas Célias com S, mas em homenagem à minha mãe. Entendi. Então fazendo Fazenda Célia. A gente faz divisa com o Parque Nacional das Emas. O Parque Nacional das Emas está à minha esquerda, tem o asfalto e tem a minha fazenda. Então a gente faz divisa de asfalto com o Parque Nacional das Emas. No fundo da fazenda, a gente está muito próximo à nascente do Rio Araguaia. Então é uma região muito frágil, ecologicamente falando. Então a gente tem que trabalhar lá da forma mais sustentável possível. Por isso que começou toda essa questão da gente começar a trabalhar com parte mais sustentável, diminuir o uso de defensivos. Foi ali que me fez mudar de ideia para que a gente fizesse realmente uma agricultura diferente do que é praticada hoje, ainda hoje em dia. Primeiro porque a gente teve uma zona de amortecimento, foi criada em volta dos parques nacionais, que restringiu uma série de atividades. Também a questão dos transgênicos, então a gente não pode plantar transgênicos também a 500 metros do parque, né? Nem milho, nem soja e algodão a 800 metros. Eu plantei algodão durante muitos anos, eu plantei algodão também. Então a gente tinha umas restrições da questão da transgenia. E depois, com a criação do manejo, de um plano de manejo em volta do Parque Nacional das Emas, restringiram aí, foi em 2006, meus pais faleceram em 2004. Em 2006 eles criaram um plano de manejo. E esse plano de manejo, criado lá dos ar-condicionados de Brasília, mais ou menos, criaram um plano de manejo que restringia uma série de atividades na beira do parque, a 2 quilômetros do parque. Aí já não era mais 500 metros, era de 2 a 10, pra você ter uma ideia, de 2 a 10 quilômetros. A minha propriedade, 2 quilômetros, pega 90% da minha propriedade. Entendi. Então a gente teve que mudar uma série de coisas. O manejo, não podia usar nenhum produto que não fosse faixa verde. Eles tiveram a brilhante ideia de falar que não podia usar nenhum produto que não fosse faixa verde. Por que faixa verde? Porque faixa verde não mata inseto, não mata, né, os insetos, né, porque eles falavam na época que estava morrendo inseto dentro do parque. A gente não consegue controlar nem dentro da nossa lavoura, imagina lá dentro do parque. E aí não podia ter aviação aérea, não podia ter toda aplicação que você fosse fazer, você tinha que comunicar o parque primeiro, aos diretores do parque, para que eles fossem acompanhar a aplicação. Toda a sua programação de aplicação tinha que passar para eles. Era uma série de restrições que inviabilizava a agricultura, inviabilizava totalmente. Em 2004, você lembra, apareceu a ferrugem asiática. Não tinha nenhum fungicida registrado para a ferrugem asiática, faixa verde. Como é que a gente ia sobreviver na atividade?
Então ali começou a revolução. A gente foi obrigado a começar a procurar outras alternativas. Pois é, e aí eu queria te perguntar assim, você usou a seguinte frase, né? Nós somos obrigados, né? Como é que vocês fizeram desse limão uma limonada? Eu não sei se essa frase, se ela, vamos dizer assim, reflete o que aconteceu, mas eu queria entender um pouco isso e entender... me parece que a palavra sustentabilidade, que tanto se usa hoje, que os mercados tanto adoram, para quem é do ramo mesmo, eu falo assim, para o pecuarista, para o agricultor, que é da gema, que é da nata, eu entendo que isso é uma coisa que só... Pode até ser que ele nem sabia que tinha esse nome, mas ele com certeza já fazia, né? Exatamente, você falou perfeitamente. Do limão a gente fez a limonada, a gente falava mais cedo. Pela dor ou pelo amor. A gente só muda o ser humano de maneira geral, não é só o agricultor não, qualquer ser humano. Quando ele passa por uma dificuldade, por uma dor muito grande, ele vai e procura outra solução, porque ele viu que daquele jeito que ele fazia não dava certo. Então realmente, daquele limão a gente fez uma limonada que hoje, graças a Deus, está espalhada no Brasil inteiro aí, que é o nosso grupo. E o agricultor, de maneira geral, ele é sustentável. A agricultura brasileira é a mais sustentável do planeta. Isso aí não tem, assim, é uma narrativa, bater contra isso é perca de tempo, porque realmente a gente faz 2 safras, a gente faz integração lavoura-pecuária, a gente faz integração lavoura-pecuária-floresta, a gente usa biológicos, é o país que mais usa hoje biológicos no mundo. A gente tem uma explosão aí, venda de 40%, aumenta em 40% ao ano o uso de biológicos na agricultura, que são menos poluentes, né, que melhoram a questão de controle de praga de forma mais efetiva e aí tem menos impacto no meio ambiente. Então, assim, o produtor rural, ele tem que ser sustentável, porque a sustentabilidade começa pela parte econômica, não é só social e ambiental. Na verdade é o seguinte, quanto mais sustentável, mais lucrativo. Se não for assim, não está certo. É simples assim, simples assim. Quanto mais sustentável, mais lucrativo. E todo mundo quer ser isso, não tem nada a ver. O produtor não pode ter lucro? Não, ele tem que ter lucro, senão ele não se mantém na atividade, senão não dá qualidade para os seus funcionários, para os seus colaboradores, não dá qualidade para o seu solo, porque o maior patrimônio nosso é o solo. Se você não tiver rentabilidade, você começa a não cuidar mais do seu solo, que é o maior patrimônio. É ali, não é só um substrato, é ali que você vai produzir a sua riqueza, os alimentos que o mundo precisa. É a base de tudo. É a base de tudo, é o solo, né? Que por muitos e muitos anos, esse modelo de agricultura que a gente importou do clima temperado, não levava muito em consideração a questão da biologia. Mas a gente está num país tropical, de base ecológica, e agora há muito pouco tempo começou a se falar isso. Vamos praticar uma agricultura de clima tropical, em base biológica. Nosso doutor Alisson Polinelli, nosso mestre, bate muito nessa tecla, e é isso que a gente vem fazendo. Vem cá, quando é que vocês decidiram que você fazer isso lá na sua 2006. Casa? Como é que foi criar esse grupo associado aí de agricultura sustentável? O que motivou? Você foi um dos que estavam no começo, na gênese desse processo? Exatamente, eu fui o fundador do grupo, né, a gente, mais um grupo de produtores lá de Mineiros, de amigos lá de Mineiros, que a gente começou na época do WhatsApp, né? Foi o WhatsApp, quando surgiu a internet, né? Quando surgiu o WhatsApp, a gente resolveu de brincadeira, vamos criar um grupo de WhatsApp, e aí chamava GAS, era um A só, Grupo de Agricultura Sustentável. E a gente começou a trocar ideia. Fulano, tem um cara lá que é meio doido também, ele usa pó de rocha também, ele usa biológico. E a gente começou um grupo pequeno de WhatsApp, começou com umas 10 pessoas. Cara, em menos de um ano, a gente tinha completado o grupo já, 256 membros. Aí a gente achou, bom, agora que a gente já tem um grupo inteiro, vamos fazer um evento. Resolvemos fazer um evento. Aí fizemos o primeiro evento em Goiânia, junto com a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, fizemos um evento e lotamos. Lá eram 200, quase 300 vagas, a gente lotou com o apoio da FAEG, né, da Federação de Agricultura, a gente lotou de pessoas querendo entender um pouco desse manejo biológico, né? E aí a gente entendeu que tinha público e era hora de aumentar, né, essa questão biológica, de procurar parceiros, de procurar... E aí a gente começou a criar outros grupos, né? Hoje a gente, por exemplo, tem GAS, tem a coordenação do GAS, que é nacional, que eu fui presidente até o ano passado, em dezembro, e criamos grupos regionais. Então a gente discute muito a agricultura, não assim, a agricultura de norte a sul do país, não, a agricultura de Goiás, a agricultura do Mato Grosso. Até porque cada uma delas é diferente, o solo é diferente. O solo é diferente, o clima é diferente, as variedades são diferentes, as plantas de cobertura são diferentes. Então a gente discute a agricultura regionalmente. Como que é feito lá? Como que dá certo em Goiás, que pode ser
ampliado ou melhorado no Rio Grande do Sul, no Paraná. E a gente discute agricultura regionalmente. E como que a gente discute isso? Com insumos também regionais. Essa é a diferença. A gente conseguiu escalar um modelo que era feito em pequena escala, a gente conseguiu escalar isso. Hoje a gente tem produtores de 80 mil hectares fazendo isso. Tem produtores de 10 mil hectares, de 15 mil hectares, tem produtor de 1 hectare também. Desde o produtor de alface ao produtor de algodão. Hoje todas as culturas utilizam essas técnicas, que a gente chama de... que a gente fala para os produtores que é uma caixa de ferramenta. A gente oferece uma caixa de ferramenta para o produtor e ele escolhe a ferramenta que ele quer trabalhar. Ele vai trabalhar com pó de rocha, que são os remediadores, ele vai trabalhar com os biológicos, ele vai fazer a produção do biológico na propriedade dele, ele vai comprar comercial, ele vai trabalhar com plantas de cobertura, mix de planta de cobertura, vai trabalhar com gado, vai trabalhar com confinamento. Então a gente mostra as ferramentas que existem e como o produtor pode, na medida do possível, na velocidade dele, na hora certa que ele puder, começar a usar essas ferramentas para quê? Para reduzir custo. O objetivo do nosso grupo, do nosso trabalho, é reduzir custo de produção, é melhorar a eficiência dos NPKs, dos produtos químicos. A gente não é contra nenhum químico, vou deixar bem claro isso aqui. Eu sou produtor orgânico por acaso, não porque eu defendo com unhas e dentes produção orgânica, porque realmente a gente quer reduzir a carga de químicos e não tem coisa mais sustentável que isso. Nós já temos produtores, vários produtores do gás, que já conseguiram reduzir de 60% a 90% o uso de agroquímicos. Pra você ter uma ideia do impacto disso. É um impacto fantástico. Agora eu queria esmiuçar um pouquinho mais o que é, na visão de vocês, a agricultura sustentável. Porque isso aí todo mundo fala, mas assim, eu queria saber um pouquinho qual é a receita, quais são os pilares. Você até deu uma pincelada em todos, mas eu queria que, se a gente pudesse ser um pouquinho mais estruturado, começa por onde? Alguém que está assistindo a gente lá, sei lá, um produtor rural que está assistindo a gente lá de Água Boa, está assistindo a gente, enfim, tem gente que está assistindo a gente que tem aquelas terrinhas fracas lá de Porangaba. O que você diria para essas pessoas? Então, a gente sempre fala muito disso. A gente tem que fazer uma transição. Não existe um modelo pronto. É igual como para a agricultura orgânica. Eu tive que fazer uma transição de 3 anos para entrar na agricultura orgânica de fato. E esse modelo de agricultura também, você tem que se preparar para ele. Você tem que fazer uma transição. Nós não vamos simplesmente deixar de usar adubo amanhã e pronto. Não, a gente tem que preparar para isso. Como está nosso solo? Como está nossa base? A gente tem calcário suficiente, a gente usa calcário normalmente. Como é que estão os níveis de fósforo, de potássio? A gente usa tudo que a gente aprendeu na agronomia. Não tem nada de, não reinventamos a roda. Não, é tudo que a gente aprendeu na agronomia. Mas como que a gente pode melhorar? Porque o segredo nosso, o segredo que a gente bate muito, não é nosso, isso é antigo, é melhorar a matéria orgânica, aumentar o índice de matéria orgânica, aumentar a palhada, né? Melhorar a qualidade do solo, melhorar a vida do solo. Então, assim, produtor, a primeira coisa que a gente faz, você quer começar a aprender? Começa a visitar os produtores que já estão no processo. Eu falei que a gente visitou Bahia, a gente visitou São Paulo, a gente visitou... Cara, eu rodei no mínimo 1 milhão de quilômetros para aprender o que aprendi hoje. É engraçado isso que você está falando, e é uma coisa que isso que você está dizendo, né, ele serve aí para a agricultura sustentável, mas ele serve para qualquer atividade da vida do ser humano. É sair do comodismo, na verdade. A gente hoje está muito cômodo, muito acomodado no pacote. Então hoje a gente sabe que existe um pacote tecnológico que o produtor acaba se acomodando. Ó, eu faço uma troca de tanto saco por hectare, por tanto de insumo, e eu vou plantar minha lavoura. É mais cômodo. Eu vou falar, cara, está errado? Não. É muito mais cômodo, mais fácil e dá certo. Tanto é que a agricultura vem evoluindo, os produtores vêm conseguindo aumento de produtividade. Mas o que a gente dá a opção ao produtor? Para ele ter a opção dele escolher os insumos dele. Para ele não ficar totalmente dependente. A gente viu o que aconteceu com a guerra da Rússia e Ucrânia. Olha o que aconteceu, quase que não tem insumo para nós, quase que não tem adubo. Nós importamos 94% do cloreto de potássio que a gente usa. Isso é ser sustentável? Não é. Me desculpe, mas não é sustentável. Se você importa, você é dependente de algum insumo que não é fabricado no seu país, a gente não é sustentável. Então a gente tem que diminuir essa dependência. Então a gente prega muito isso, diminuir. Por exemplo, a gente usa os remediadores, que são os pós de rocha. Quando eu comecei a usar 11 anos atrás, não tinha nenhuma pedreira registrada, não tinha nenhuma mineradora registrada. Hoje são 62. Já tem 62 mineradoras registradas vendendo pó de rocha. Tem a legislação, tem a lei. Em 2013 surgiu a lei dos remediadores. Quando eu comecei não tinha lei. Então assim, a gente começa a falar para o produtor que ele tem outra opção, que ele pode começar a mudar a chave, devagar.
no tempo dele. Vai fazendo planta de cobertura, vai fazendo mix, vai fazendo rotação de cultura, vai implantando um plantio direto de qualidade. Hoje, por exemplo, eu sou vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto, por Goiás. Então a gente nunca, é plantio direto de qualidade, é biologia, é plantio de cobertura, é fazer com que realmente as coisas encaixem num sistema. Porque o que a gente defende? A gente defende um modelo de agricultura, não é um problema-produto. A agricultura hoje é problema-produto. Não, a gente tem que identificar o problema, procurar uma solução que seja viável, que seja economicamente viável e trabalhar. Por exemplo, eu produzo meus biológicos na fazenda. Eu produzo minhas bactérias, meus fungos na fazenda. Eu produzo meu composto. Estou fazendo lá meu soy foodware, por exemplo, que é um composto líquido para me usar na minha propriedade. Eu faço o TMT, que é do Tomita, que também é um composto feito por EMs, micro-organismos eficientes, que a gente coleta na nossa mata nativa. Então, assim, a gente está trazendo uma agricultura feita lá no passado, que é feita ainda no Japão, na China, na Indonésia, na Índia, a gente está trazendo isso para larga escala, a gente está escalando. Por exemplo, a gente coloca hoje no confinamento, toda a base que a gente vai usar, coloca o pó de rocha, coloca o fosfato, coloca gesso, coloca calcário, coloca no pé do boi, 60 dias depois a gente leva o adubo pronto para a lavoura. Então é isso que a gente oferece, as soluções locais que existem para diminuir a dependência e melhorar a rentabilidade. No fundo do dia é isso. Infelizmente, nosso tempo aqui, nós estamos chegando praticamente no finalzinho do nosso programa aqui. Eu queria uma reflexão, queria que você falasse sobre o orgânico, o que é exatamente que você produz lá na fazenda. E pegando um gancho de tudo que você está falando aí, eu fico pensando o seguinte: a única coisa que realmente, vamos dizer, eu acho que assim, o agricultor que quer ir para o futuro, porque existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que no futuro não tem cadeira cativa lá. Então o futuro a gente tem que fazer hoje, né? E tudo isso que você está falando mostra algo que depois que a gente aprendeu, eu imagino que seja simples, mas o agricultor precisa ter coragem, precisa querer aprender, né? Precisa tomar a decisão né? E essa decisão, muitas vezes, é o principal entrave. É isso que a gente vive falando nos eventos nossos. A gente fala assim, o principal insumo é o conhecimento. Só que você tem que ir atrás dele, ele não vem atrás de você. Sim. Hoje vem a informação pronta, mas o conhecimento não. O conhecimento você tem que ir atrás dele. Então, o nosso grupo é riquíssimo em discussões. A gente discute o tempo todo, não o que deu certo, mas o que deu errado, para o cara queimar etapas. Então, assim, porque o que acontece? Muita gente começa na agricultura sustentável, num modelo mais sustentável e desiste. Por quê? Porque ele começa a errar e não tem quem dar suporte para ele. Então, o nosso grupo discute regionalmente, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, a gente promove treinamentos, promove cursos, promove eventos. Nós vamos ter um evento em Guarapuava, agora no Paraná, do dia 20 a 22, um evento de 3 dias dedicado a esse nicho de palestras, para como começar. Porque o mais difícil é esse. Mas para começar depende do produtor tomar a decisão. Então eu quero mudar. Então beleza, então você quer mudar? Vamos começar desse jeito? Nessa velocidade, com o que você quer começar? E a gente vai fornecendo aí o conhecimento, fornecendo as palestras. Nós temos mais de 50 pesquisadores da Embrapa hoje que fazem parte do nosso grupo. Nosso grupo tem mais de 800 associados no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e um na África agora, para você ter uma ideia. Então assim, a gente discute realmente a agricultura de um jeito que o agricultor realmente possa tomar as decisões por ele mesmo e não pelos outros, né? Não pelo sistema já montado, pré-montado. E é ele que vai tomar a decisão do que ele vai querer fazer na velocidade que ele quiser fazer. Nós temos um produtor, por exemplo, que eu já vou para 19 anos já, sem uso de nenhum produto químico na semente, nenhum. É só biológico, tratamento biológico na semente. Eu já deixei de usar cloreto de potássio há muitos anos. Vou falar para você a data, há mais de 19 anos. Eu já deixei de usar cloreto de potássio. Fala hoje que você não usa tratamento químico nem cloreto de potássio. Você é chamado de louco. Por quê? Porque a gente desenvolveu técnicas, porque a gente trabalha com sistema, não trabalha com cultura. Eu planto soja. Ninguém fala em cultura aqui. Não, eu planto um sistema, com soja, com milho, com braquiária, com planta de cobertura, com tudo isso, um sistema biológico vivo. Maravilha. Ô, Rogério, show de bola, conversa boa demais com você, viu? Rápido, mano. Queria, aqui o Domingão do Carlão passa rápido demais, aliás, nossas conversas passam rápido, porque os nossos entrevistados são sempre da prateleira de cima como você, viu, cara? Aí, obrigado, viu? Mas você não falou, você planta orgânico, como é que é? Soja, milho, como é que é? Planta soja, milho, orgânico, sorgo também, 400 hectares. Maravilha. Uma área boa. Show, rapaz. É isso aí, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Carlão. Foi um prazer. E quem quiser entrar no grupo, pode então procurar aí o Grupo Gás. De Agricultura Sustentável, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. É só procurar GAS
lá no YouTube que vocês vão ver milhares de palestras. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Dá tempo só de mandar um abraço para o pessoal da Employer, agradecer imensamente o pessoal da plataforma Agro Revenda. Um beijão no coração de todos vocês. Bradesco, obrigado aqui pelo ambiente. Clube Agro Brasil, um beijão para todos. E a gente se vê domingo que vem em mais um Domingão do Carlão.